A velha caminhonete de Elias engasgou e morreu no meio da trilha lamacenta, a cerca de 1 quilômetro da cabana. A escuridão da floresta amazônica já engoliu o crepúsculo, e o silêncio era tão denso que parecia sufocar. Elias praguejou, pegou a lanterna e a mochila e decidiu seguir a pé. Havia herdado a cabana de um tio-avô excêntrico, um recluso que, diziam os poucos locais, conversava com as árvores. Elias, um urbanoide cético, via aquilo como uma chance de paz e isolamento. A cabana surgiu na penumbra, uma silhueta distorcida de madeira escura e telhado empenado, como um esqueleto antigo. As janelas, sem vidros, eram buracos negros que pareciam observá-lo. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele o ignorou, atribuindo-o ao cansaço e ao frio que começava a descer. Ao abrir a porta rangente, um cheiro forte de morfo e terra úmida o atingiu. A lanterna revelou um interior empoeirado, com móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam figuras fantasmagóricas. Ele acendeu um lampião a querosene e as sombras dançaram, transformando cada canto em um potencial esconderijo. A primeira noite foi apenas inquietante. Sons estranhos vinham da floresta, o coachar de sapos, o zumbido de insetos, o farfalhar de folhas. Mas havia algo mais, um sussurro quase inaudível que parecia vir de dentro das paredes da cabana. Elias tentou se convencer de que era o vento, mas o som tinha uma cadência, quase como uma voz. Na segunda noite, os sussurros se intensificaram. Ele os ouvia claramente agora, embora não conseguisse distinguir as palavras. Pareciam vozes infantis, brincando em algum lugar distante, mas o som vinha de dentro da cabana. Elias pegou a lanterna e vasculhou cada cômodo, cada canto, mas não encontrou nada. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. Ele tentou dormir, mas o som das vozes se tornou mais nítido, mais próximo. Eram risadas, risadas infantis, mas com uma nota de malícia que gelava o sangue. De repente, a porta do quarto se abriu devagar, rangendo. Elias prendeu a respiração, o coração batendo forte no peito. A luz do lampião mal alcançava o corredor escuro. Então, ele viu pequenas pegadas molhadas, como de pés descalços, surgindo no assoalho empoeirado, vindo do corredor em direção à sua cama. Elas eram pequenas, do tamanho de uma criança. Elias recuou até encostar na cabeceira da cama, os olhos fixos nas pegadas que se formavam no chão. As risadas ficaram mais altas, agora parecendo vir de todos os lados. As pegadas pararam a poucos centímetros de sua cama. O ar ficou gelado e um cheiro doce, nauseante, como flores murchas e terra de cemitério, preencheu o quarto. Elias sentiu um toque frio e úmido em seu tornozelo. Ele olhou para baixo e viu uma mãozinha pálida e translúcida, com dedos finos e unhas sujas, agarrando sua pele. Ele gritou, um som rouco e desesperado, e quitou. A mão desapareceu, e as pegadas também. Ele passou o resto da noite encolhido na cama, o lampião aceso, os olhos fixos na porta. Os sussurros e as risadas continuaram, mas mais distantes, como se as crianças estivessem brincando em outro cômodo. Ao amanhecer, Elias não hesitou. Pegou suas coisas, ignorando o carro quebrado, e correu para fora da cabana. Ele correu pela trilha, sem olhar para trás, até que a floresta densa engoliu a visão da cabana. Ele não parou até chegar na estrada principal, exausto e tremenda, mas vivo. Ele nunca mais voltou à cabana. As poucas pessoas que moravam perto da floresta ainda contam histórias sobre as crianças que brincam lá dentro, esperando por alguém para se juntar a elas. E Elias, o cético, agora acredita. Ele sabe que há coisas na escuridão da floresta que não podem ser explicadas, e que algumas casas são mais do que apenas madeira e pregos. Elas são prisões, e seus ocupantes, eternos. A noite havia engolido a estrada de cascalho a quilômetros. João, um explorador urbano em busca de paz e silêncio, sentia o carro balançar suavemente, as rodas engolindo a terra irregular. A lanterna do celular mal perfurava a escuridão da floresta atlântica, densa e impenetrável. Havia alugado uma cabana isolada, a promessa de uma desintoxicação digital em meio à natureza selvagem, mas agora,
Com o motor engasgando e os galhos retorcidos dos jacarandás parecendo dedos esqueléticos, a solidão parecia menos uma bênção e mais uma sentença. O carro finalmente tossiu e morreu, afogando-se no silêncio opressor da mata. Um arrepio subiu pela espinha de João. Não havia sinal, nenhuma alma viva por perto. Estava sozinho, completamente à mercê da floresta. Decidiu seguir a trilha que o proprietário da cabana havia mencionado. Uma mochila nas costas, um facão para abrir caminho e a lanterna como sua única aliada. A trilha era mais uma cicatriz na terra úmida, mal visível. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição era intenso, quase sufocante. A cada passo, João sentia a presença da floresta como se os olhos invisíveis de criaturas noturnas o seguissem. Sons estranhos começaram a surgir, o farfalhar de folhas que não eram movidas pelo vento, o estalar de galhos que pareciam se contorcer por conta própria. Ele tentava racionalizar. É apenas o vento, são animais noturnos, mas a voz da razão era fraca diante do crescente pavor. De repente, a lanterna cintilou e apagou. João amaldiçoou o destino, a bateria fraca, a própria ideia de se aventurar naquele ermo. A escuridão era absoluta, um manto pesado que o envolvia. O pânico começou a apertar seu peito. Foi então que ouviu um sussurro. Suave, quase inaudível, vindo de algum lugar entre as árvores. Saia, saia. Seus pelos se eriçaram. Não era o vento, era uma voz, distorcida e rouca, como se a própria floresta estivesse falando. Ele acendeu a lanterna novamente, desta vez com o último lampejo revelando uma clareira à sua frente. E lá estava ela, a cabana. Não era a imagem pitoresca que vira nas fotos. As paredes de madeira estavam cinzentas e corroídas pelo tempo. O telhado afundado em alguns pontos. As janelas, sem vidros, eram como olhos vazios que o encaravam. Um cheiro forte de mofo e algo mais, algo indescritível, pairava no ar. A porta, lascada e semi-aberta, convidava-o a entrar, mas sua intuição gritava para correr. O sussurro se intensificou. Entre, entre. Contra seu bom senso, ou talvez levado por um desespero primordial, João empurrou a porta. O rangido foi agudo, cortando o silêncio. A cabana estava escura, a luz do celular revelando apenas os contornos de móveis empoeirados e cobertos por teias de aranha. Uma mesa no centro, duas cadeiras derrubadas e uma lareira com cinzas frias. Um cobertor amarrotado no chão, perto da lareira, parecia ter sido abandonado às pressas. Enquanto a lanterna dançava pelas paredes, um detalhe chamou sua atenção. No alto da parede, acima da lareira, havia uma série de arranhões profundos, como se garras tivessem rasgado a madeira. Não eram arranhões de animais, eram grandes demais, espaçados de forma estranha, quase metódica. O sussurro voltou, mais próximo, parecendo vir de dentro das próprias paredes. Ele te encontrou! Ele te encontrou! João sentiu o coração disparar. Aquele cheiro. Agora ele o reconhecia. Um cheiro doce e pútrido, como algo em decomposição, mas misturado com um tom metálico. Sangue. A lanterna, em seus últimos segundos de vida, iluminou um canto escuro da cabana. Ali, escondida sob um tapete rasgado, havia uma mancha escura e seca. Grande. Muito grande. João se ajoelhou, o estômago embrulhando. Era sangue. Muito sangue. O ar na cabana ficou pesado, denso, como se a própria estrutura respirasse. As paredes pareciam se curvar para dentro. O sussurro se tornou um coro de vozes, um coro agudo e lamentoso preenchendo cada canto do lugar. Não há fuga, não há fuga. De repente, um som veio de cima. Um rangido lento, arrastado, como se algo pesado estivesse sendo arrastado no sótão. João ergueu a lanterna, apontando para o teto.
As tábuas de madeira, antes imóveis, agora pareciam se curvar. Uma sombra começou a se formar no teto, alongando-se, tomando forma. Não era uma sombra comum. Ela se contorcia e distorcia, um emaranhado de membros disformes. O sussurro virou um lamento e depois um rosnado gutural que ecoou por toda a cabana. O cheiro de sangue se intensificou, misturado com um odor de decomposição ainda mais forte. As arranhaduras na parede acima da lareira pareceram brilhar por um instante, como se tivessem sido feitas recentemente. E então, uma gota escura e viscosa caiu do teto, aterrissando com um som úmido no chão. Mais uma, e mais uma. João recuou, tropeçando nos móveis. O pânico o paralisou. A forma no teto estava crescendo, descendo. Era algo grotesco, uma massa amorfa de escuridão e terror, com olhos vermelhos brilhando na penumbra. O rosnado se tornou um grito primal e a criatura se lançou sobre ele. A lanterna caiu, a luz se extinguindo para sempre. João sentiu garras afiadas rasgarem sua pele, uma dor lancinante que o fez gritar. Ele lutou, desesperado, mas a criatura era forte e o abraço da escuridão o consumiu. Ordenadamente, a floresta permaneceu em silêncio. O vento sussurrava entre as árvores, carregando consigo um eco distante. A cabana permaneceu entreaberta, convidando. E lá dentro, o cheiro de mofo, sangue e decomposição se misturava ao novo cheiro que se instalara. O cheiro de um medo recém-nascido. O cheiro do fim. A cabana esperava. Ela sempre espera. A estrada serpenteava pela densa mata atlântica, engolida por árvores centenárias que filtravam a luz do sol em raios esparsos e sombrios. A velha caminhonete de Elias tossia e rangia a cada solavanco, mas ele não podia parar. A noite se aproximava e a cabana isolada no coração da reserva era seu único refúgio. Ele havia herdado a propriedade de um tio-avô que mal conhecera, um homem recluso envolto em boatos e lendas locais. Diziam que ele praticava rituais estranhos, que a terra ao redor da cabana era amaldiçoada. Elias, um cético incorrigível, ignorara as advertências, atraído pela promessa de isolamento e pela chance de escapar do caos da cidade grande. Quando finalmente avistou a cabana no final de uma trilha quase apagada, um calafrio percorreu sua espinha, apesar do calor úmido da floresta. A construção era mais antiga e decrépita do que imaginava, com paredes de madeira escura carcomidas pelo tempo e um telhado irregular coberto de musgo. As janelas pareciam olhos vazios fitando a escuridão crescente. Um silêncio opressor pairava sobre o local, quebrando apenas pelo canto distante de alguma ave noturna. Elias descarregou suas poucas malas e entrou na cabana. O ar lá dentro era pesado, carregado de um cheiro de terra molhada, pó e algo mais indefinível, quase metálico. A mobília era esparsa e antiga, coberta por lençóis brancos que pareciam fantasmas na penumbra. Ele acendeu um lampião a óleo e as sombras dançaram nas paredes, distorcendo os objetos familiares em formas ameaçadoras. Na primeira noite, nada de extraordinário aconteceu. Elias jantou uma refeição fria, leu um pouco e tentou ignorar a sensação persistente de estar sendo observado. Os ruídos da floresta eram amplificados pelo silêncio da cabana. Cada estalo de galho, cada uivo distante soando como um prenúncio sinistro. Ele adormeceu com o lampião ainda aceso, o sono inquieto povoado por sussurros indistintos. Na segunda noite, as coisas começaram a mudar. Elias ouviu um arranhão suave vindo do andar de cima, um som rítmico e insistente. Ele subiu as escadas rangentes, o coração acelerado, mas não encontrou nada. Apenas um quarto empoeirado com uma velha cama de ferro e um armário trancado. O arranhão cessou assim que ele entrou, mas a sensação de uma presença invisível se intensificou. As noites seguintes foram um pesadelo crescente. Passos leves ecoavam pelos cômodos vazios, portas se abriam e fechavam sozinhas, e sombras escuras espreitavam nos cantos de seus olhos.
Uma noite, enquanto tentava ler, um vento gelado varreu a sala, apagando o lampião e deixando-o na escuridão total. Ele ouviu um riso abafado, quase infantil, vindo de algum lugar próximo. Ele tentou racionalizar, convencer-se de que eram apenas sua mente pregando peças, o isolamento e o medo criando ilusões. Mas os eventos se tornaram mais tangíveis, mais aterrorizantes. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Ele encontrou desenhos estranhos, rabiscados a carvão em uma das paredes, símbolos que ele não reconhecia, mas que evocavam uma sensação visceral de repulsa. Uma noite, ele acordou com um peso paralisante sobre o peito, como se algo invisível o estivesse sufocando. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu da garganta. Uma voz sussurrou em seu ouvido, palavras em uma língua desconhecida, frias como gelo e carregadas de uma maldade ancestral. Quando finalmente conseguiu se livrar daquela pressão sufocante, levantou-se em um sobressalto, o corpo coberto de suor frio. Desesperado, Elias começou a procurar por alguma explicação, algum diário ou anotação deixada por seu tio-avô. No quarto do andar de cima, forçou a fechadura do armário e encontrou um conjunto de livros antigos encadernados em couro surrado. As páginas estavam amareladas e repletas de uma caligrafia intrincada. Eram rituais, invocações, descrições de entidades sombrias e pactos sinistros. Quanto mais lia, mais aterrorizado ficava, percebendo que as lendas locais eram muito mais reais do que jamais imaginara. Um dos livros continha um relato detalhado de uma entidade em particular, um ser antigo aprisionado naquela terra, alimentando-se do medo e da energia vital dos vivos. O livro mencionava um ritual de aprisionamento, mas também alertava sobre as consequências terríveis de perturbar seu descanso. Elias percebeu com horror que a presença que assombrava a cabana era essa entidade, despertada de seu sono profano pela sua chegada. A última entrada no diário de seu tio-avô estava datada de muitos anos atrás. Ela falava de um erro terrível, de um ritual mal executado que enfraquecera as barreiras entre os mundos. A frase final o gelou até os ossos. Ele está ficando mais forte. Naquela noite, o terror atingiu seu ápice. As paredes da cabana tremiam com uma força invisível. Uivos lancinantes ecoavam por toda parte, não como sons de animais selvagens, mas como gritos de agonia e fúria. A porta do quarto se abriu com um estrondo, revelando uma escuridão densa que parecia palpável, carregada de uma presença malévola. Elias viu vultos se movendo nas sombras, formas disformes que se contorciam e se espreguiçavam. Ele ouviu o sussurro constante, agora mais alto e inteligível, prometendo dor e eternidade eterna. Uma mão fria e ossuda agarrou seu tornozelo, puxando-o para fora da cama. Ele lutou, gritou, mas era inútil. Uma força sobrenatural o arrastou pelo chão, através dos cômodos escuros, enquanto as vozes riam e zombavam. Ele viu brevemente seu reflexo em um espelho quebrado, um rosto pálido e aterrorizado, os olhos arregalados de horror. A última coisa que Elias sentiu foi um frio intenso o envolvendo por completo, como se estivesse sendo mergulhado em um abismo gelado. A última coisa que ouviu foi um grito que ele percebeu com um terror lancinante que era o próprio dele. Na manhã seguinte, a cabana na floresta estava novamente silenciosa. O sol mal conseguia penetrar a densa vegetação ao redor. Não havia sinais de Elias. A porta de entrada estava entreaberta, balançando levemente com a brisa. Os livros antigos permaneciam espalhados no chão do quarto, suas páginas repletas de segredos sombrios. Os moradores das vilas vizinhas nunca mais viram Elias. Alguns sussurravam que ele se perdeu na floresta. Outros, os mais velhos, diziam que a casa havia cobrado mais uma vítima. E à noite, quando o vento soprava forte pela Mata Atlântica, parecia carregar sussurros abafados, ecos de um terror antigo que não seria mais silenciado. A cabana permanecia ali, no coração da floresta escura, um monumento silencioso a um mal que espreitava nas sombras, esperando pela sua próxima presa. A poeira fina subia cada volta da roda no leito de cascalho, e a floresta, densa e sombria, parecia engolir a luz do entardecer. Daniel, um historiador amador com uma paixão por lendas locais,
havia alugado uma cabana isolada nas profundezas da Serra da Mantiqueira para os seus próximos 10 dias. Queria isolamento, paz, talvez inspiração para o seu próximo livro sobre folclore brasileiro, mas o que ele encontraria lá não era paz, nem inspiração. Era algo muito mais antigo e faminto. A cabana, de madeira escura e envelhecida, parecia respirar a própria história. As janelas, pequenas e empoeiradas, eram como olhos observando o mundo exterior. Ao descarregar suas coisas, um arrepio percorreu a espinha de Daniel, apesar do ar abafado de outono. Ele atribuiu a fadiga da viagem à emoção de estar finalmente ali. A primeira noite foi tranquila. O som dos grilos e o coachar dos sapos eram uma única sinfonia. Mas na segunda noite, algo mudou. Um arranhão suave, quase imperceptível, veio de fora. Daniel levantou-se e espiou pela janela. Nada. A floresta era uma massa impenetrável de sombras. Ele voltou para a cama e o som se repetiu, desta vez um pouco mais alto. Era como unhas raspando na madeira, lentamente, metodicamente. Deve ser algum animal, ele murmurou para si mesmo, tentando convencer-se. Na manhã seguinte, ele examinou as paredes externas da cabana. Não havia marcas, nenhum sinal de bicho. Daniel franziu a testa, intrigado. Ele passou o dia explorando a trilha próxima, documentando a flora e a fauna, tentando ignorar a sensação persistente de que estava sendo observado. A terceira noite trouxe consigo não apenas o arranhão, mas um sussurro. Começou fraco, como uma brisa sibilando através das folhas secas, mas logo se tornou mais distinto. Era uma voz, ou o que parecia ser uma voz, falando em uma língua que Daniel não reconhecia. Era grave e gutural e parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Daniel cobriu os ouvidos, o coração batendo forte no peito. Não é real, ele repetia, é a exaustão. Mas a voz persistia e, à medida que a noite avançava, ela se tornava mais clara, mais próxima de uma forma compreensível. Palavras soltas, incompreensíveis, mas carregadas de uma intenção sombria, pareciam flutuar pelo ar. No quarto dia, Daniel estava exausto. O sono era impossível com o constante assédio. Ele pesquisou sobre a área, sobre lendas locais, superstições. Encontrou menções a espíritos da floresta, protetores antigos e algumas histórias mais perturbadoras de sombras que assombravam viajantes incautos. Ele tentou ligar para a cidade, mas o sinal era inexistente. Estava preso. À noite, o terror se intensificou. O arranhão tornou-se uma batida ritmada na porta. O sussurro se transformou em um lamento, uma canção de dor e raiva. Daniel se encolheu no canto da sala, tremendo. Ele olhou para a porta, que parecia se curvar sobre o peso das batidas invisíveis. Um olho, grande e brilhante na escuridão, apareceu em uma fresta recém-formada na madeira. Não era um olho humano, era um olho de predador, cheio de uma fome antiga e indizível. Daniel gritou. O arrepio que sentira no primeiro dia transformou-se em um pânico gelado que o paralisou. Ele tropeçou para trás e caiu. O olho se moveu, deslizando para a nova fresta, depois para a próxima, como se o que estivesse do outro lado estivesse se contorcendo para entrar, despedaçando a própria matéria da porta. O sussurro voltou, mas desta vez não era incompreensível. Era uma voz fria e cortante, falando perfeitamente em português, quase na orelha de Daniel. Você não deveria ter vindo aqui. Este lugar nos pertence. Daniel rastejou para trás em direção à lareira, desesperado por qualquer coisa para se defender. Ele agarrou um velho atiçador de ferro. As sombras na cabana pareciam dançar. As luzes da lanterna que ele havia acendido mais cedo piscavam erraticamente. As batidas na porta cessaram. O lamento parou. Houve um silêncio total,
um silêncio que era mais terrificante do que qualquer som anterior. Então, uma risada ecoou pela cabana, uma risada seca e sem alegria, que parecia vir de cada canto da sala. A risada se intensificou, tornando-se mais forte, mais cruel. Daniel sentiu o ar ficar pesado, o cheiro de sangue mais forte, quase sufocante. De repente, as tábuas do assoalho baixo dos seus pés começaram a tremer. Craquelas se formaram na madeira e uma névoa escura e densa começou a subir delas, exalando um cheiro de terra úmida e decomposição. A névoa se enrolou ao redor das pernas de Daniel, subindo, envolvendo-o. Ele sentiu uma frieza que não era do ar, mas de algo que sugava a vida. A cabana estava viva e ela estava com fome. Daniel tentou gritar, mas sua voz falhou. Ele sentiu as mãos frias e etéreas da névoa o puxarem para baixo, para dentro da própria madeira da cabana. A última coisa que viu foi o teto da cabana, que parecia se fechar sobre ele, e a escuridão da floresta através da pequena janela, que parecia espreitar com olhos famintos. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, a cabana estava em perfeito estado. As craquelas no chão haviam desaparecido. O cheiro de sangue se fora. A floresta parecia calma e intocada, como se nada de terrível tivesse acontecido. O carro de Daniel ainda estava lá fora, empoeirado, mas intacto. Mas a cabana estava silenciosa, vazia. Apenas um sussurro leve e quase inaudível podia ser ouvido na brisa que passava pelas árvores. Um sussurro que parecia dizer, repetidamente, um a mais, um a mais. O carro de Lucas, um velho Fiesta bege, engasgou e tossiu antes de finalmente morrer no meio de uma estrada de terra batida, cercado por uma floresta tão densa que parecia engolir a luz do entardecer. Ele estava a caminho de uma pequena cidade do interior para visitar a avó doente, mas um atalho sugerido por um colega havia se transformado em um pesadelo de estradas abandonadas e agora um carro morto. Com o celular sem sinal, Lucas não teve escolha a não ser começar a andar. A escuridão descia rapidamente e os sons da floresta, o farfalhar das folhas, o estalo dos galhos, começaram a soar ameaçadores. Depois de quase 1 hora de caminhada exaustiva, ele avistou uma luz bruxuleante entre as árvores. Uma casa. Era uma casa antiga, com 2 andares, de madeira escura e janelas que pareciam olhos vazios. Não havia cercas, nem jardim bem cuidado, apenas a casa e a mata, abraçando-a como um predador. A chaminé torta parecia uma garganta aberta para o céu. Lucas hesitou. A casa exalava uma aura de abandono e algo mais, algo sutilmente errado, mas a alternativa era passar a noite na floresta. Ele bateu na porta. O som oco ecoou na quietude da noite. Ninguém respondeu. A maçaneta estava fria na sua mão e, para sua surpresa, girou. A porta rangeu, abrindo-se para um hall escuro e empoeirado. O cheiro era de mofo, madeira velha e algo indescritível, um odor doce e pungente que o fez franzir o nariz. "Olá?", chamou Lucas, sua voz tremendo ligeiramente. Nenhum som além do vento assobiando pelas frestas. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. A lanterna do seu celular iluminou uma sala de estar com móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. Havia uma lareira fria e uma sensação de que a casa não estava vazia, apenas adormecida. A primeira noite foi de terror sutil. Lucas deitou-se no sofá, embrulhado em um dos lençóis. O silêncio era tão denso que ele podia ouvir o zumbido do seu próprio sangue nas veias. Então, começou. Um sopro. Não o vento, mas algo que parecia vir de dentro das paredes. Um som suave e rítmico, como uma respiração lenta e profunda. Lucas acendeu a lanterna e varreu a sala. Nada. Ele tentou convencer-se de que era o vento ou talvez a estrutura antiga da casa,
mas o sopro continuou, e ele percebeu que não era constante, havia pausas, como se algo estivesse inspirando e expirando. Na manhã seguinte, ele se sentia exausto, mas a luz do dia trouxe um alívio temporário. Ele explorou a casa. Os quartos no andar de cima estavam vazios, com armários abertos e empoeirados. No quarto principal, ele encontrou uma cômoda antiga. Ao abrir uma das gavetas, seus dedos tocaram algo frio e liso. Era um medalhão de prata, com um símbolo estranho gravado. Um olho dentro de um triângulo invertido. Lucas o colocou de volta na gaveta, sentindo um calafrio inexplicável. A segunda noite foi pior. O sopro se intensificou, tornando-se mais audível, mais próximo. Lucas estava deitado na cama, suando frio, quando ouviu algo mais. Um gemido. Fraco no início, depois mais alto, um som de dor e lamentação que parecia vir do andar de cima, do quarto onde ele havia encontrado o medalhão. Ele se levantou, o coração batendo descompassado. "Tem alguém aqui?" gritou ele, sua voz falhando. O gemido cessou abruptamente. O sopro da casa continuou. Lucas passou o resto da noite encolhido, tremendo. No terceiro dia, ele estava à beira do desespero. A exaustão o consumia e a sanidade começava a vacilar. Ele tentou sair, mas a floresta parecia mais densa, as trilhas mais confusas. Ele estava preso. À noite, a casa se revelou. Lucas estava na sala de estar, tentando ler um livro à luz de velas, quando as paredes começaram a pulsar. Não era uma ilusão. Ele podia ver a madeira se expandir e contrair levemente, acompanhando o ritmo do sopro. Um cheiro doce, nauseante, como de flores mortas e carne, preencheu o ar. Então, os lençóis nos móveis começaram a se mexer, como se algo estivesse se debatendo por baixo deles. Lucas recuou, tropeçando na mesinha. Um dos lençóis no sofá se levantou e, por um instante aterrorizante, ele viu o contorno de uma figura magra e contorcida movendo-se sobre o tecido branco. "Não", disse Lucas, a voz tremendo. Um murmúrio baixo e incessante começou a vir das paredes, não um gemido, mas uma infinidade de vozes sussurrantes, sobrepondo-se, falando em uníssono, mas ininteligíveis. Era como se a casa estivesse cheia de ecos de sofrimento. De repente, a porta do quarto principal, no andar de cima, bateu com um estrondo violento. O som foi seguido de uma risada estridente que gelou o sangue de Lucas. Não era uma risada humana, era uma risada distorcida, rouca, cheia de malícia que reverberava pelas paredes da casa que pulsava. Lucas correu para a porta da frente, desesperado para escapar. Ele girou a maçaneta, mas estava trancada. Ele puxou e empurrou, mas a porta não se moveu. Era como se a própria casa não quisesse que ele fosse embora. A risada continuou e ele ouviu passos pesados vindo do andar de cima. Cada passo fazia o chão tremer e as tábuas do assoalho sob seus pés gremiam em agonia. O cheiro doce e nauseante intensificou-se, tornando-se quase insuportável. Ele virou-se. As figuras sobre os lençóis na sala de estar estavam se levantando, lentas e contorcidas. As formas pareciam se esticar, braços longos e finos se projetando. Ele podia sentir o ar ficar mais frio, como se uma presença gélida estivesse se aproximando. Então, a voz. Não um sussurro, mas um eco profundo e ressonante que parecia vir de cada parede, de cada canto da casa. "Você veio para casa, filho. Nós estávamos esperando." A risada no andar de cima cresceu em volume, unindo-se às vozes sussurrantes nas paredes. Lucas sentiu o terror tomar conta do seu corpo. Ele se encolheu no chão, cobrindo a cabeça com os braços, quando a névoa escura e o cheiro doce o envolveram. As últimas coisas que Lucas ouviu foram os passos se aproximando, o som da casa respirando e uma sensação de que ele não estava apenas preso ali, mas estava se tornando parte da casa, da sua própria substância. Quando o sol nasceu, a casa estava novamente em silêncio. As janelas vazias observavam a floresta. O Fiesta bege estava ainda na estrada de terra, empoeirado e parado, mas dentro da casa não havia mais lençóis nos móveis. E no lugar onde Lucas havia caído, na sala de estar, havia uma nova camada de poeira e o vago e persistente cheiro de mofo e algo mais, algo doce e doentio. A casa continuava a respirar,
esperando pelo próximo visitante desavisado.